mas eu venci a vida. Dito por Jesus. Agora nós vamos chamar, porque os meninos já foram, né, para a evangelização. Nossa amiga Rose. A plenitude do ser. O Centro Espírita como laboratório na plenitude do ser, que é o título. Que tá aqui assim. Boa noite. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui, nessa casa, onde a gente se sente à vontade, onde a gente se sente num acolhimento verdadeiro. O título da nossa palestra, a convite da querida Márcia, é o Centro Espírita como laboratório da plenitude do ser. E a gente começa a refletir, o que seria plenitude? Quando que nós vamos nos sentir plenos? Por exemplo, quando nós vamos fazer uma comida e chamarmos uns amigos. Podemos fazer isso em 3 níveis. Nível satisfatório, nível pleno e nível cósmico. Qual a diferença? Então, se Claudinha convida o pessoal aqui, amigo, para falar, vamos lá em casa, para mostrar que ela sabe fazer uma lasanha, a intenção escondida talvez seja isso. Não é servir aos amigos, mas mostrar que ela sabe cozinhar. Mas aquilo está escondido, interno, inconsciente. Se tudo ficar como ela planejou, ipsilitre, ela vai ficar como satisfeita. Todos vão sair satisfeitos. Porque tudo gostoso e vão conhecer um talento dela. Porém, se uma pessoa, ela convidou 5, ela convidou 5 para ter 6 lugares à mesa. O suplá, o prato, os talheres, tudo na melhor qualidade, tudo feito com carinho. Mas se 3 pessoas de repente confirmaram e não foram, mesmo ela sorrindo por fora, mas por dentro ela vai estar com pensamentos de cobrança, chateação, porque ela não teve a consideração de avisar que não ia. Por outro lado, se 2 pessoas levarem, cada uma levar 2, sem avisar, como é que ela fica? O que vai acontecer? Ela vai ficar insatisfeita. Já saiu a satisfação, porque saiu do controle daquilo que ela planejou para sair tudo perfeito. Aí ela já deixa de estar satisfeita. Vamos para um nível adiante. Ela já continua trazendo os melhores ingredientes. Faz com todo carinho, mas ela começa a se conectar. A Márcia gosta de frango. Eu vou fazer uma lasanha de frango. Brandina gosta de carne bolonhesa, ela faz uma lasanha. O outro não come carne, eu vou fazer uma de vegetais, de abobrinha, de berinjela, qualquer coisa que possa satisfazer a outra. Ela mudou de nível, ela já pensou no outro. E por pensar no outro, já muda de nível. Mas, se ela continua no controle e alguém não for, e ela ficar esperando, ou alguém levar outro sem avisar, como é de praxe, ela já vai se sentir ameaçada naquilo que ela está planejando. E aí ela já não fica no mesmo padrão. Nível acima é um nível de plenitude máxima, nível cósmico. Ela faz
para o divino. Ela convida o divino através do convite àquelas amigas e àqueles amigos. Ela conecta com a intuição, ela conecta com algo maior. E ela segue aquela intuição. Ela faz tudo com o melhor ingrediente, afinal ela está fazendo para Deus. E ali ela recebe a intuição de quanto que é para fazer, porque pode vir uma intuição, faça uma lasanha e congela. E ela não sabe por quê, mas ela segue aquela intuição. E de repente, se vierem mais pessoas sem avisar, ela está tranquila, porque ela está em conexão. Ela sabe que tudo tem um propósito e que ela não está no controle de nada. Assim, ela fica em um estado de plenitude, que não é a plenitude só da satisfação que o outro foi bem servido. Ela está numa plenitude que ela tem uma consciência maior. Tudo que a gente faz em conexão com algo divino, e para isso nós temos um sinal, que é a nossa essência. Cada um de nós é uma essência que está em uma existência. Nós somos espíritos imortais. Enquanto espíritos imortais, vamos reconhecendo essa imortalidade ao longo da existência. E o Espiritismo nos ajuda sobremaneira, porque o Espiritismo, essa doutrina esclarecedora, ela vem nos trazer para a realidade de percebermos quem somos. Somos o nosso título? Não. Somos o nome que carregamos? Não. Somos filho de quem somos? Não. Nós somos aquele que somos. Somos uma fagulha divina, um fragmento que é para avançar, é para crescermos e evoluirmos no entendimento das leis morais que Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai colocar em sua terceira parte. As leis morais. Vai aprofundar essas leis morais no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ter ali um roteiro de nossa caminhada evolutiva, pois crescemos com duas asas. Uma, a asa intelectual, outra, a asa moral. E para entendermos dessas leis morais, para que a gente fique em equilíbrio, pois o equilíbrio, ele nos mantém firme na caminhada. Quando nos desequilibramos em qualquer área, nós tendemos a ir para o excesso. Por exemplo, uma pessoa muito cuidadosa, muito amorosa, pode cair no excesso e vira invasão. Então a mãe, quando ela é extremamente cuidadosa, ela vai desgastar e pode prejudicar o ser amado na superproteção e na invasão, impedindo que o outro se realize e cresça em seus desafios. O cuidado em excesso vira superproteção, invasão, que prejudica o crescimento do outro. Mas, muitas vezes, nós vamos para o excesso por medo de falta. Nós vamos para o excesso, às vezes, para causar inconscientemente uma dependência na pessoa amada, para que ela dependa de nós e nós fiquemos codependentes da dependência dela. Porque isso nos preenche, porém nos afasta do ser que somos, da plenitude, da
dessa busca de nos conectarmos com aquilo que viemos fazer, aquilo que viemos realizar quando reencarnamos. Todos nós, ao reencarnarmos, fomos convidados a realizar algo dentro da escolha nossa para um passo adiante na escala evolutiva. Voltando ao exemplo, o lado oposto, vamos tratar do descuido. O que acontece quando uma pessoa está no excesso do descuido? Vira negligente. Então, uma criança que é descuidada em excesso, nós vamos perceber a demonstração de uma negligência no cuidado. Assim, todas as áreas nós vamos ter excessos. E o excesso é ligado à matéria, é ligado aos nossos medos. A doutrina espírita nos convida a estudarmos os nossos medos, para desmistificá-los, para que a gente possa se educar. Porque é na educação que a gente consegue progredir. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos sensibiliza e nos conscientiza para a autoeducação, não para tentarmos controlar ou educar o outro, cerceando a pessoa na nossa caixinha e no nosso padrão, pois a conexão divina, ela nos mostra que nós somos co-criadores, governadores do nosso próprio planeta. Planeta que leva o nosso nome. Então, Brandina é a governadora do planeta chamado Brandina. Quanto mais ela conhecer e educar e crescer o planeta Brandina, mais ela está conectada no divino e mais ela vai se amar. Quanto mais ela se amar, mais ela está apta para amar o outro. Quanto mais ela vai nesse movimento, qual a construção que vai ser feita daí em diante. E o centro espírita, ele não cria uma nova lei do Cristo, ele revive o cristianismo em sua pureza. Assim é para ser um centro espírita. Nós começamos a entrar numa casa, a Madrilena começou a falar dela quando entra na casa espírita. Muitas vezes, muitas vezes, nós adentramos uma casa espírita buscando consolo como alma aflita por um ente desencarnado na família. A gente quer saber ou buscar informações, porque não é possível você amar uma pessoa e de repente ela sai da sua vida. Seria um contrassenso imaginarmos que Deus, na sua bondade e misericórdia, iria nos imputar uma dor tamanha. A doutrina espírita vem nos consolar e mostrar a verdade, a veracidade, a comprovação que a alma, que o espírito continua vivo quando ele desencarna. Nós vamos aprender as belezas da relação entre o mundo e outro. E cada dia mais e mais pessoas estão sentindo essa percepção do que acontece no mundo imaterial o tempo todo. Ontem falávamos lá na rádio, eu contava de uma pessoa que mora em outro lugar, fora do país, e ela, então, tem começado a perceber vultos em casa. E ela está com medo. Mas por que ela está com medo? Porque é desconhecido para ela. Toda vez que a gente encontra algo desconhecido, nós vamos sentir medo. Porque o medo é um instinto de preservação que nos ajuda a nos mantermos ali na nossa caminhada.
E ali é algo novo. Então ela dizia na mensagem que ela foi tomar banho e viu uma sombra escura passar. E ela se arrepiou. E ela olhou, não tinha ninguém. Daí a pouco ela saiu e foi para a sala. De novo ela viu o vulto. Muito rápido. Ela não sabe lidar com isso, porque é a primeira vez que ela está tendo contato com isso. Aqui no Brasil, nós temos acesso à doutrina espírita em larga soma, mas quem mora fora não tem. Cabe a nós, conhecendo os postulados espíritas, divulgarmos para os amigos, principalmente agora na globalização, que temos acesso a outras pessoas, mostrar o caminho, apresentar a literatura espírita, ser um texto seguro, independente da religião que a pessoa professe, porque o espiritismo não deseja assumir ou trazer pessoas de outras religiões como se o espiritismo fosse a única e melhor religião. O espiritismo tem uma religião dentro, ou aliás, tem consequências morais das pessoas que praticam. Ser espírita é uma coisa, conhecer o que o espiritismo ensina e esclarece é outra coisa. E cabe a nós levarmos essas informações e esclarecimentos para todas as pessoas. É como o serviço de água de uma cidade que faz aquele controle de qualidade e fala, naquele recanto lá longe ainda não chegou água. E é nosso papel levar a água potável para todos os recantos da nossa região. Nós somos cabe a nós essa tarefa, porque não estamos sendo chamados à doutrina espírita ao acaso. Algo nos atrai. Quando entramos, então, numa casa espírita, às vezes vamos pela dor, pelo consolo, buscando o acolhimento, o aconchego, ou às vezes é o entendimento, porque não pode ser algo... Eu me lembro dos meus questionamentos, quando tinha 10, 11, 12 anos de idade, que acontece com várias pessoas, não era só comigo, de por que um sofre? Por que um nasce com limitação física? Por que um tem dificuldade financeira e outro em tanta opulência? Por que tanta desigualdade? E aí nós vamos fazendo perguntas na nossa infância ou na nossa adolescência que não são respondidas pelas outras religiões, não porque elas são ruins, mas porque cada uma escola tem um contexto e um nível de capacidade para ensinar. Então, a doutrina espírita, ela aprofunda questões que saem da superficialidade da existência. Aí você tem um primeiro movimento de um centro espírita, enquanto laboratório da existência, que é esse hospital, essa função de cuidar, de acolher a alma sofrida, essa função de mostrar que a vida continua e também quando a pessoa está sendo movida por pensamentos que deixam ele aturdido, ou quando a pessoa está com movimentos de ser manipulado, influenciado o tempo todo, que faz adoecer, o centro espírita vai ali no atendimento fraterno, no passe, na água fluidificada, porque são as atividades básicas e fundamentais de uma casa espírita. Centro espírita não é para estar na cromoterapia, ainda que seja uma prática maravilhosa, fora.
porque outras instituições se dedicam a isso, ou qualquer outro movimento holístico ou integrativo, por melhor que seja. Porque a nossa função, centro espírita, é para chamar a pessoa no entendimento do ser imortal, da sua parte essencial, que não é para se perder na existência, na matéria. Estamos na matéria sem sermos da matéria. Estamos na matéria numa fase transitória. Primeira função, então, do centro espírita é a função de hospital. Mas a pessoa, depois que foi ali acolhida em sua dor, seja dor moral, seja dor física, seja dor espiritual, agora a doutrina espírita traz o esclarecimento, traz o entendimento das leis morais, das relações entre os dois, os mundos material e imaterial, as consequências dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, pois somos responsáveis pelo aquilo que a gente faz, pensa e fala. E aí vamos compreender o Evangelho nessa função escola, nessa função de ensinamento, de entendermos a mensagem de Jesus em sua profundidade, quando Jesus dizia: eu sou aquele que é. Ah, mas eu sigo Jesus. Ele disse: eu sou aquele que é. E quem é você? Quem é você? Quem é você? Cada um aqui é aquele que é. Cada um aqui tem uma importância enorme. Cada um aqui é único em seus talentos. Cada um aqui é único em sua história, em suas dores, em seu destino. Cada um aqui é único em seus sonhos. Cada um aqui é único. Cada um aqui governa um planeta único. E por que nós vamos achar que o outro é melhor que nós? E nós vamos nos comparar ou ficar no movimento ligado à grande chaga que a doutrina espírita vai nos mostrar, que estamos em uma tarefa de superar a chaga chamada orgulho. Orgulho que se manifesta pela nossa direito de nos arrogar, apontando o erro alheio, arrogar-nos no autoritarismo, na teimosia, na intolerância, na rigidez, na competição, na comparação, na disputa, na vaidade, na megalomania, na presunção, no perfeccionismo, na ansiedade, no poder, na imprudência. Todas essas manifestações, elas são sutis e elas nos fragilizam na nossa essência, enquanto existência. Temos crises existenciais, todos nós, diante do trabalho, diante da função, em alguma fase da nossa vida. Uma minhoca, por exemplo, uma abelha, ela não tem crise existencial. Alguém aqui já viu crise existencial em abelhas? Não tem. Porque elas são movidas pelo instinto e fazem aquilo que se espera delas. Uma comunidade, uma civilização impressionante na organização e na tarefa. Fazem tudo o que se espera delas, só pelo instinto. A nós, seres humanos, na evolução da espécie, conquistamos um direito a mais. Além do instinto, que é a parte reptiliana, nós vamos ganhar o sistema límbico, que vai nos trazer sentimentos e emoções, enquanto alguns animais têm rudimentos de emoções. Então, um cachorro, ele abana o rabo de alegria, mas ele não tem domínio das emoções.
Se ele está com raiva, ele não vai conseguir dominar. Controle a sua raiva. Não, ele não vai conseguir dominar. A nós foi dado ainda o neocórtex. É uma parte a mais. Para quê? Um recurso a mais para que, enquanto ser humano, que a gente pode avançar na lucidez, avançarmos no entendimento do que eu quero e do que eu não quero, da vontade, do desejo. Eu posso desejar tomar um açaí. É desejo. A vontade, ela é soberana. Eu vou me levantar e ir lá comprar? Ou esse desejo, ele faz parte, ele me ajuda na evolução. Eu devo, se eu tiver com problema de açúcar elevado, é passível isso para mim? Eu vou ter que decidir por lucidez. Não é para eu seguir os desejos, principalmente quando eles são do instinto, quando eles são ligados aos nossos prazeres primitivos. E então desejo é uma coisa, vontade é outra. Se eu estou numa feijoada, porque está ali com os amigos, e eu estou desejosa de comer aquela feijoada, daí eu posso ir para o excesso, vou desequilibrar, vou afetar a matéria. Mas eu estou desejando, eu sei que eu vou passar mal, mas é um desejo, mas eu tenho uma capacidade de me pontuar nesse movimento. Essa responsabilidade, a doutrina espírita nos alerta. Deus não castiga, porque Deus é amor. Deus é pleno e puro amor. Mas Ele confia tanto em sua criação, que Ele permite que cada um de nós siga a própria trilha. Então, se eu como uma caixa de chocolate inteira, eu vou ter uma constipação intestinal, não por castigo, mas por consequência, por exagero, por excesso, por não ter a lucidez do que o corpo está querendo, o desejo está querendo. Mas espera aí, e minha vontade de crescer? E minha vontade de ser dona das minhas atitudes? Isso é bom para mim? Não faço. Isso não é bom? É bom, não é bom? A decisão é nossa. Assim, nós vamos entrar em crises existenciais. Não são crises essenciais. A existência e a essência, para a gente ter uma imagem, vamos nos pautar no modelo que está lá no livro do Michael Dole. Diga-me onde anda, que eu te direi. Diga-me onde dói, que eu te direi o que é. Então, ele ilustra essa questão trazendo o movimento de uma carruagem numa estrada. Eu gosto muito desse modelo, porque o cérebro nosso cria uma imagem e facilita na hora que a gente está tendo que decidir as coisas. Ali você imagina em todos uma carruagem, guiada por 2 cavalos. E essa carruagem tem um passageiro, tem também um cocheiro. É uma carruagem que tem 2 rodas dianteiras e 2 rodas traseiras. Esses cavalos têm uma rédea que está na mão de quem? Do cocheiro. E tem uma estrada, mas essa estrada tem buracos, tem pedras, tem trilhas, tem outros cavalos, outros cocheiros, outras carruagens. Essa carruagem é da realeza, ela carrega um passageiro muito nobre, muito nobre. Se o cocheiro for muito rápido, a viagem fica desconfortável. Se ele for muito lento, a viagem fica morosa. Se ele não for cuidadoso com as rodas, com a carruagem, o que pode acontecer? Um acidente. Se ele dormir e deixar os cavalos soltos, o que pode acontecer?
Cavalo foge. Me ajudem? O cavalo foge. O cavalo pode fugir. O cavalo pode levar para outra direção. E se ele não for legal com os cavalos, ele não alimentar ou não fizer os cavalos descansar, o que acontece? Fica revoltado. E se o cavalo falar que tem um ninho de cobra ali à frente e travar, e ele não entender a linguagem dos cavalos e açoitar os cavalos ou reprimir os cavalos, o que vai acontecer? Não vai ajudar a ele mesmo a descobrir o que é que está fazendo aqueles cavalos travarem, por ele não entender de cavalos. Quem é o cocheiro? Quem é o passageiro? Quem é o cocheiro e quem é o passageiro? Vou dar uma pista. A estrada é a vida. Você é o cocheiro. Quem concorda com Brandina? Que cada um aqui é o cocheiro da própria carruagem. Concorda, Madrilena? Concordamos. Você é o cocheiro. E quem é o passageiro da sua carruagem? Alguém muito importante. Para você, Deus, quem concorda com Brandina? Jesus é o cocheiro e você é o passageiro. E aí, gente, vamos pensar. Vamos sentir. O passageiro é sua essência. E quem é o cocheiro? Você, existência. Excelente. É isso mesmo. Cada um aqui tem duas funções. A função cocheiro e a função passageiro. E o corpo físico é a carruagem. Então nós precisamos do corpo físico para estarmos na estrada. Quem decide aonde vai chegar? É o cocheiro ou o passageiro? Quem decide aonde vai? É o cocheiro ou o passageiro? É o passageiro. O passageiro, porque eu não posso entrar no Uber e ele decidir aonde que eu vou. Ou eu dizer, me leve para a rodoviária e o Uber fala, eu vou passar no Atacadão primeiro. Por quê? Porque está tendo promoção de leite ninho. Peraí, mas eu não quero ir no Atacadão, eu quero ir para a rodoviária. O cocheiro, muitas vezes, até por boa vontade, tem o desejo de desviar o passageiro da onde ele quer ir. Então tem que ter uma integração entre cocheiro e passageiro, mas o cocheiro precisa saber aonde o passageiro quer ir. Eu, existência, preciso me conectar com eu, essência. Porque quando nós reencarnamos, foi para uma viagem para a gente ter treinamentos, ter reparações, ter liberações, para nos libertarmos de nossas doenças morais, físicas. Mas vai para o centro espírita para curar a carruagem? O centro espírita não tem a função de consertar a carruagem de ninguém. Mas tem muito centro espírita que se coloca nessa função. E não educa, não faz a função escola para que o cocheiro e o cocheiro saiba que ele é o responsável para cuidar da carruagem, mas não se identificar com a carruagem. Eu tenho um corpo físico, mas eu não sou esse corpo físico. O corpo físico precisa ser muito bem cuidado, porque ele vai me conduzir aonde eu preciso chegar. Concordam ou discordam? O centro espírita, então, às vezes traz a pessoa. Divaldo contava um caso que o rapaz ia todas as sextas-feiras na casa espírita tomar passe e pedia que
fosse um passe concentrado na região do fígado. Ah, mas você está com alguma cirrose, algum problema hepático? Não, é porque eu tenho happy hour à noite hoje e eu já quero prevenir o problema que eu vou ter com o álcool. Porque eu vou tomar umas hoje. E aí, a função do centro é dar aquele passe, não esclarecer que não é isso a função nossa, e sim levá-lo ao entendimento da tarefa que ele tem, da responsabilidade e daquilo que ele está buscando. Invariavelmente, pessoas reclamam de solidão na clínica de psicologia. Me sinto só. A pessoa está casada, com 5 filhos, me sinto só. A pessoa é solteira, me sinto só. A pessoa namora, tem 5 anos de namoro, me sinto só. Mas por que tanta solidão? Há 100 anos atrás, se formos no Google olhar qual era a população mundial em 1925, 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. 100 anos após, população do planeta Terra, 8 bilhões. 4 vezes a mais, a população quadriplicou. E a gente reclama de solidão. Não é por falta de pessoas ao nosso redor. Estamos passando por uma situação temporária necessária ao entendimento que a transformação, ela é individual. É individual. A experiência do estar, do existir, ela é individual. Cada um vai sentir essa sensação da sua forma, da sua maneira. E não tem nada de errado, porque ninguém nunca é só, ninguém nunca está só. Essa é a diferença de quando temos o entendimento da imortalidade e da relação entre os mundos. Vamos compreender que nunca estamos sozinhos. Nunca fomos e nem estaremos. Com quem estamos é outra coisa. Porque vai depender do meu ideal, do meu entendimento, dos estudos. Então, a função escola do grande laboratório que é um centro espírita vai nos ensinar sobre estudos, estudar e estudar a si. Allan Kardec, discípulo de... Como é que está o horário, Carla, para não me perder? Já passou? Não. Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi se baseava em 3 ações. E Kardec aprendeu isso muito bem. Trabalho, solidariedade e persistência. Inclusive Pestalozzi, ele sozinho educou 70 crianças órfãos da guerra. Cuidou, lavou, passou, cozinhou. E ele tinha essa dinâmica educacional. Trabalho, solidariedade e persistência. Porque enquanto uma pessoa que está sendo educada não chegou naquele ponto de entendimento, é para persistir, não é para desistir. Mas Kardec ampliou essa tríade e ele troca a palavra persistência por tolerância. Para que pudéssemos trazer a redução do orgulho, porque é o orgulho que nos faz intolerantes. Como somos um planeta de orgulhosos, qualquer semelhança é mera coincidência entre nós todos, né? Vamos ter intolerância religiosa, vamos ter intolerância de gênero, vamos ter intolerância política, intolerância de raças. Estamos cheios de intolerância. E Kardec trabalhou a parte educacional, se seguirmos,
a doutrina espírita, no entendimento, na conscientização, vamos nos tornando cada vez mais tolerantes. A tolerância, ela é uma virtude. E como que a gente se percebe intolerante? Muitas vezes a gente vai conversar com alguém e vamos levantar o dedo. Isso é sinal de intolerância. Vamos virar o olho. Já vem Márcia falar, para. De novo isso. Já deu tempo de você pensar diferente. Insuportável. Isso tudo é característica sutil de intolerância. Sair, não aguento, tal, fugir, intolerância. E é para a gente trabalhar nos nossos aspectos da intolerância. Para quê? Para a gente avançar na descoberta que somos, quem somos? Somos seres em aprendizagem, em construção. A função escola que o Centro Espírita traz é essa: depois que a pessoa se sentiu, chegou, foi cuidado, foi acolhido, agora vamos entender, vamos estudar. Vamos estudar até quando? Não tem fim. Não tem fim. Quanto mais você estuda, mais vê que não sabe nada, e mais estuda, mais vê que não sabe nada. E nisso a sua asa intelectual vai crescendo e você vai podendo trabalhar o seu lado moral cada dia mais. E vai percebendo que ninguém é responsável pelas suas escolhas e você não é responsável pela escolha de ninguém. Que você não está aqui para salvar o outro. Você não está aqui para controlar o outro, para ver. Ontem no trabalho lá, eu olhei Paulinha ali agora e uma integrante, a gente estava trabalhando sobre controle, sobre sombras, porque não é para a gente reprimir nossas sombras, é para acolhê-las e olhar o que ela aponta. Então, uma integrante, caiu para ela o papelzinho sobre controle. E ela falou, isso parece comigo, eu controlo. Não, mas eu controlo pelo bem, tal. Daí a pouco ela falou, eu quero falar algo com Paulinho. Eu me sinto incomodada. Posso contar aqui, Paulinho? Eu me sinto incomodada porque eu não vejo. Aí ela começou a ensinar. Olha, quando você manda mensagem pelo WhatsApp, aparece duas linhazinhas azuis quando a pessoa lê a mensagem. E você desativou essa parte. E eu não gosto. Eu quero ver a hora que você recebeu a mensagem. Eu quero controlar. É para o bem. E é para o bem. E é deselegante você fazer isso. Mas quem é a necessidade é de quem? É dele ou dela? Ela que está na necessidade de saber se o outro recebeu, se não recebeu, se respondeu, se não respondeu. Quanto desgaste no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual e no nosso mental, querendo controlar o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer, e a gente acha que isso é para o bem do outro, mas se eu quero salvar o outro e perco a mim mesmo, a mim mesma, está lá no Evangelho, né? Para não se perder na caminhada. E aí, depois que a pessoa começa a entender sobre essa educação, vamos para outra função do Centro Espírita, que é a oficina, que é o trabalho. Madrilena, então, já no processo de educação, aqui trabalhando, né? Fazendo o movimento de acolher, de falar, de desenvolver o seu ser. Aí está Rosa aqui trabalhando, está Márcia aqui trabalhando, e o centro então vai oportunizar todas as atividades de trabalho, da limpeza da livraria, do atendimento fraterno, da doação do magnetismo, todas as vias de trabalho. Para quê?
para que a gente se desenvolva no servir, no acolher, diante da grande função de quando a gente reencarna, que é aprendermos a amar e a servir. Porque se a gente não aprender a amar e a servir, viemos fazer o quê? Enquanto passageiro e cocheiro na matéria. Aprender a servir uma casa não é uma causa. A causa do Cristo. E aí, André Luiz Peixinho, o grande professor que tivemos todos, né, a satisfação de termos ensinamentos, e ele falece então no ano passado. Ele desencarna em 30 de março de 2024, mas ele trouxe também uma quarta função, que é a de comunidade. Comum, o que nos é comum? É quando nós aprendemos a estarmos e a vermos o outro e a nos interessarmos em aprender algo com o outro, em trocarmos, em partilharmos, em nos fortalecermos e nos unirmos. Porém, o projeto Manuel Filomeno traz, em 1988, uma orientação importantíssima para os centros espíritas, que é a trilogia Joana de Ângeles. Espiritizar, qualificar e humanizar a casa espírita. O centro espírita, então, que consegue captar essa orientação da instrutora Joana de Ângeles, vai entender. E quando Joana fala isso através de Divaldo, mas minha irmã, você está dizendo que nós, do centro espírita, não estamos falando de espiritismo? Espiritizar é algo maior ainda. É vivenciar a prática espírita em sua identidade cultural, na sua inteireza, sem inventar algo a mais, porque o que já existe de espiritismo é tão rico, é tão rico, é tão grande, que em uma existência a gente não dá conta de passar. Por que nós vamos inventar outras coisas? Um dia desse, um adolescente de 16 anos falou: Rose, eu estou com vontade de fazer umas evocações. Ele é muito ligado à espiritualidade, e eu quero fazer umas perguntas para os espíritos, e você toparia fazer um movimento desse? Eu falei: claro, estou dentro, né? E você quer perguntar o quê? Eu tenho várias perguntas. Eu falei: eu concordo desde que você faça perguntas que não já tenham no Livro dos Espíritos, porque lá tem 1019 perguntas. Aí ele disse: é mesmo, né? Então eu tenho que ler primeiro essas perguntas. Eu falei: se não as perguntas que tem ali, 1019, você ainda tiver outra, eu quero estar junto sim dessa pergunta, eu quero aprender sim, mas perguntar o que já foi perguntado há mais de 150 anos atrás, que é para a gente estudar, é para a gente ver ali, porque a pedagogia e a capacidade intelectual de Allan Kardec, do professor Hipólito Leon Rivaio, Denizar Rivaio, é impressionante a sua forma lúcida de perguntar e de insistir na pergunta até ele ficar satisfeito. E as respostas são maravilhosamente esclarecedoras para o nosso caminhar com segurança nessa estrada da vida. Assim, o espiritizar é isso. Mas a qualificação, ela é extremamente importante no centro espírita. Porque não é porque eu gosto de ser uma pessoa de literatura ou de palestra que eu vou ser uma boa contadora se eu assumir a tesouraria de uma casa. Se eu não entender nada de contabilidade, eu preciso me qualificar naquela função que eu estou. Se eu estou atuante na livraria, é justo que eu me interesse em aprender
sobre organização de livros, sobre editoras, sobre isso, sobre aquilo, porque a qualificação, eu estou dando passe, e eu não fizer cursos de passes, como é que fica? E a responsabilidade? Meia hora, 1 hora de palestra, se tiver aqui 20 pessoas, 1 hora de palestra são 20 horas da vida dos outros na mão do palestrante. E a responsabilidade disso? Então o Espiritismo vem nos ensinar que não é para a gente ser aventureiro, que é para a gente se qualificar em tudo que a gente faz e fazer o melhor possível, para que a gente não faça da doutrina espírita diferente de Kardec, que foi altamente qualificado. Tudo no primor, sociedade espírita, todo o formato nos mostrando pelo exemplo do que é uma pessoa fiel a uma causa. E aí a terceira função da trilogia Joana de Ângeles, humanizar. Pois somos humanos, somos gregários e a gente precisa ver um ao outro. Nós precisamos nos enxergar em casa, no espelho, quem eu sou. Se eu tiver dificuldade com o espelho, como é que eu vou ver o outro? E acolher a dor do outro, porque muitas pessoas, trabalhadoras de uma casa, às vezes estão passando por vários problemas e ninguém vê que aquela pessoa está precisando de um abraço, de um acolhimento. E a humanização, ela precisa começar na casa espírita, para que aquela pessoa aprenda também a ser humana em todos os lugares. No ambiente de trabalho, então o Centro Espírita vai nos ensinar a acolhermos o outro, daí a solidariedade. Quem é solidário jamais se sente solitário. Por que então estamos tanta gente se sentindo só? Onde está a nossa solidariedade se ficamos muito, né, nas telas, nos movimentos e deixamos o afeto? É tão triste. Um dia desse eu estava no aeroporto e vi uma mãe nova. Ela arrumou todo um aparato, sentada no banco, um bebê de 1 ano e pouco, sentado nas pernas dela, com um dispositivo, colocando um tablet para a criança brincar, enquanto ela estava também no outro. Uma lástima, porque essa criança ainda não desenvolveu a bainha de mielina para ali estar presa naquela tela. E cabe a nós, nesse movimento de evangelização, cuidar. Então, que bonito, a mãe está aqui e a criança também está aqui. Vai tendo o afeto, vai tendo o movimento, a criança está sentindo. Espetacular essa atitude do Centro Espírita Fé e Luz, acolhendo a criança na sua tenra idade. Então, queridos irmãos, estarmos em uma casa espírita é uma bênção, porque não precisamos nos esconder nas catacumbas, como existia há 2000 anos atrás, que para falarmos do Cristo ou das suas tarefas, precisamos fazer esse movimento escondidos. Hoje somos livres para estudar, somos livres para falar, para desenvolver um pensamento. E é para sermos livres também do apego, do desequilíbrio, das nossas questões que nos fazem sentir, às vezes, culpados, às vezes destrutivos em nossas escolhas. Estamos aqui para sermos felizes, uma felicidade relativa, mas não é para a gente sofrer. Não estamos aqui para sofrer. O sofrimento é opcional.
Vamos ter dores? Sim. Vamos ter desafios? Sim. E o sofrimento é a forma que a gente olha a dor. É a forma como a gente lida com a dor. Se reclamamos, se cobramos, se nos vitimizamos, aí vamos ter um sofrimento desnecessário. Que Jesus fique com cada um e que possamos levar à frente, divulgar ao máximo os postulados espíritas, porque eles libertam as consciências. Obrigada a todos. Agradecemos a nossa amiga Rose, né, esse esclarecimento da doutrina espírita. É um alerta, né, em relação ao equilíbrio e à disciplina que nós devemos ter diante das nossas posturas quando estudamos. Nós temos a teoria e como vamos praticar. E através dessa prática, é como se fosse uma autodefesa.